Graça e paz a todos, né, que assistem mais um episódio do podcast Ponto de Fé. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu estou com o pastor Dobson. Ele está participando de mais um episódio. Ele já participou anteriormente. É um prazer, pastor Dobson, ter o senhor aqui no podcast Ponto de Fé para falar um tema bem relevante, que a gente já estava discutindo aqui anteriormente, fé e obras, e a importância desses dois aspectos na vida cristã. Vou deixar que o pastor Dobson possa se apresentar, né? Pode ser que alguém não conheça, chegue esse vídeo, esse podcast, alguma pessoa ainda não conhece o pastor Dobson e vão ter a oportunidade de ouvir falar um pouco sobre o pastor, a vida ministerial, enfim. Pode ficar à vontade, pastor. Querido Douglas, querido povo egipciense, querido povo do Pajeú, é uma satisfação estar aqui, meu querido Douglas, novamente no programa Ponto de Fé, trazendo esse tema tão relevante para a vida cristã. Eu sou pastor da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, eu sou presidente da Associação Crianças do Sertão e também sou coordenador do serviço do CREAS aqui em São José do Egito, né? Então, a gente tem um bocado de assunto para Uhum. para falar hoje aqui. É um prazer. Criança do Sertão, Crianças do do Sertão. Sertão. Que projeto Isso. é esse? Fala um pouquinho sobre o projeto do pastor Dobson, por favor. Bem, a Associação Crianças do Sertão, ela nasceu na casa de uma obreira nossa, né? Ela Hoje nós temos a nossa congregação aqui no conjunto habitacional. Na época, lá era um ponto de pregação e essa irmã, mais precisamente no Marinalva, né? Mais conhecida aqui na cidade de São José do Egito como Nalva. Ela sofreu algumas violências durante a sua infância e ela foi morar em São Paulo e ela retornou para o estado de Pernambuco e ali ela colocou no coração de cuidar das crianças daquele bairro ali. Então, em 2015, ela começou trazendo essas crianças, fazia um trabalho educacional com eles, né? Fazia tarefas, Uhum. auxiliava ali as crianças, dava um lanche, fazia campanhas para ajudar as famílias. E eu cheguei aqui em 2020, né? Na época, ela não tinha conseguido fazer com que esse projeto fosse mais para frente, né? Devido a uma série de dificuldades Uhum. financeiras, de apoio e tudo mais. E aí, quando eu cheguei, né? Eu tinha vindo da Bahia, lá na Bahia, na época, eu era missionário na cidade de Itabuna. E aí eu passei por uma experiência bem interessante, que eu acho que isso foi o começo da Associação Criança do Sertão do jeito que ela está hoje ali também, né? Foi uma experiência não só de Nalva, Nalva foi a que gerou esse projeto, mas a ideia era fazer com que esse projeto se tornasse algo para toda a cidade, né? Eu fui para Itabuna ser missionário e eu tive muita dificuldade naquela cidade. Eu não conhecia nada. Quando eu cheguei na cidade, que entrei, eu não sabia sair. Quando eu fui levado Quantos para lá, habitantes a cidade? tinha uns 300 mil habitantes, essa Cidade cidade, muito muito grande, grande. né? No sul da Bahia. Uhum. E aí eu comecei a evangelizar, entrava em morro, entrava em rua, fiz tudo que um missionário tem que fazer. Uhum. Mas eu tinha muita dificuldade de trazer novas pessoas para a igreja, até porque o baiano também, ele tem, naquela região ali, eles são muito, eh, vamos dizer assim, são muito específicos, eles gostam de igrejas bonitas, gostam de Uhum. pregadores eloquentes, e aí eu comecei a ter dificuldade com isso, e aí eu lembro que às vezes eu pegava meu carro e saía na cidade assim a esmo, né, orando, dizendo, Senhor, o que é que eu estou fazendo de errado? Por que que minha igreja não cresce? E aí eu lembro que um dia eu parei no sinal e vi uma marquise com várias pessoas sentadas embaixo. Era uma loja, acho que de ração, algo assim no centro da cidade. E aí o Senhor falou comigo, disse, ali está um púlpito vazio, não tem um pregador. E aí eu comecei a conversar com amigos de outras igrejas, disse, vamos começar a levar um sopão, evangelizar na rua. E a gente começou fazendo. Passei quase 2 anos fazendo isso, né? Aí vim para Buíque, cheguei em Buíque, fui missionário também em Buíque, viu? Então, Cheguei. antes de ser pastor, teve um trajeto aí Tem um de missões, trajeto, né? tem um Foi trajeto de missionário. missões. Aí eu fui transferido lá para cá, né? A gente teve alguns problemas de saúde, eu e minha esposa na Bahia, a gente decidiu voltar a Pernambuco. Paramos em Buíque. Em Buíque, assim, foi algo fenomenal. Deus soprou o nome da gente na cidade, né? A gente conseguiu.
Tem uma igreja forte, pujante lá na época, e depois eu vim para cá, passei 2 anos lá. Eu consegui andar a metade da cidade de Buíque. A cidade de Buíque é enorme, viu? Enorme, andei muito. Consegui ter uma boa relação com as autoridades políticas da cidade, com a população em si, com a igreja evangélica. A gente conseguiu aprovar leis importantes, como o Dia da Consciência Evangélica, fazer esse evento acontecer. Foi algo assim extremamente difícil, né? Conseguimos parcerias e conseguimos juntar as igrejas evangélicas. Na época, a gente juntou 19 igrejas no primeiro evento da consciência evangélica lá. Foi algo assim, foi um marco, né? Aí eu vim para cá e aí encontro Nalva nessa situação. O projeto começou, a gente com muita dificuldade, não conseguiu ir para frente. Ela me mostrava, olha como era antes, olha como era isso aqui. Aí eu disse assim, Nalva, o trabalho que você fazia era fenomenal, mas o que você vai fazer vai marcar essa geração. Eu disse, você tem que entender que esse trabalho Deus te deu não para o conjunto habitacional. Deus te deu um trabalho para essa cidade, para essa região. Essa região precisa conhecer isso. Aí a gente começou a orar, rapaz, procurando um prédio. Vamos procurar um prédio. A gente tem que sair dentro da igreja. Eu disse, trabalho aqui não pode ser entendido que seja uma escola dominical da igreja. A escola dominical da igreja não é isso aqui é outra coisa, né? E ali a gente, nessa dinâmica, começamos a orar e a gente achou aquele prédio que hoje está lá, né? Na época a gente não sabia de quem era, então a gente começou a orar. Eu ia para o culto, eu passava a orar, para dizer: Senhor, mostra quem é esse prédio, Senhor, mostra de quem é e deixa a gente entrar. E aí, nesse intermédio, a gente descobriu que era da prefeitura, a prefeitura nos forneceu o acesso, o prédio estava queimado, saqueado, destruído. A gente orou e consagramos aquele prédio, começamos ali. Assim, as fotos do começo foram bem difíceis de se imaginar para o que você vê hoje lá, né? Então, a Associação Criança do Sertão se tornou algo grande. Na pandemia, a gente atendeu famílias e muitas famílias, muita gente. A gente atendeu, por exemplo, Festa das Crianças, né? Dia das Crianças, o ápice, a gente chegou a atender 1.600 crianças aqui no Pajeú. Então, foi algo assim que Deus fez, né? Da Associação Criança do Sertão, ela não é confessional, não é confessional, ela, ela é... Qualquer pessoa que deseja ser voluntário pode ser, né? É claro que, assim, dentro da Associação Criança do Sertão, a gente segue princípios cristãos, né? Tradicionais, mas não é algo confessional, né? Tem pessoas lá que são espíritas, tem pessoas que são até ateus, né? Estão lá dentro, trabalhando com a gente. E a gente trabalha com harmonia, com tranquilidade, entendendo, né? Cada um tem o seu papel e Deus vai fazendo, né? A gente tem entrado na comunidade, tem entrado em famílias, tem, assim, através desse trabalho, através do evangelho, tem transformado famílias. Eu sempre penso assim, Douglas, que uma coisa que eu carrego comigo, existe alguns estigmas que a sociedade ela tem sobre um líder religioso. E eu sempre digo que assim, esses meninos que hoje convivem comigo, eles precisam lembrar de como que o pastor seria, né? Eu lembro que algumas vezes eu perguntava como, como é que é o seu pai? E aí eles diziam, a gente queria que meu pai fosse que nem você. Isso aí me marca, né? Tem a referência, né? Tem a referência. Eu ia para dar expediente, que hoje eu não tenho conseguido ir com tanta frequência lá, mas eu ia dar expediente, eles ficavam brincando assim na mesa, ao redor, no chão, e eu dizia, vá para aula, não, a gente quer ficar com o senhor. O senhor quer água? O senhor quer café? Aí ficava, e depois vinha, conversava comigo e dizia assim, o senhor gosta de mim? Eu gosto sim. Você tem um lugar aqui, ó. Aí dizia, pô, eu vou construir um para o senhor aqui também, né? Então, as crianças, assim, elas são excepcionais, marca muita gente. Então, a Associação Criança do Sertão é isso, né?
É um projeto que nasceu ali no lugar onde está hoje. Foi reconstruído com a visão de acolher crianças em situação de vulnerabilidade, de violência, né? Direcionar ao serviço público e também acolher a família e tratar a família, que é o principal, né? Então vocês fazem um trabalho também com a família, né? Fazemos Não é também com a somente família. com as crianças. Isso. É ofertado quais serviços lá? A gente tem um acompanhamento psicológico, né? Que é o principal trabalho que a gente tem com a família. Também a gente tem um trabalho social, a gente recebe muitas doações na cidade inteira da região, e aí a gente transfere também essas doações para as famílias, né? A gente dá roupas, comida, móveis. Já chegou a época lá da gente ir numa cidade como Solidão e trazer um caminhão de mudança. Né? Trazer um caminhão de mudança, distribuir na cidade aí, dizer, rapaz, nem acredito que uma coisa dessa aconteceu, né? As pessoas se mobilizaram lá e trouxeram para a praça, a gente botou um caminhão e depois saiu entregando. Televisão, eu acho que a gente doou umas 40 ou 50 televisão. Por incrível que pareça, ainda tem gente até hoje aqui em São José do Egito, da região, que não tem uma televisão ainda, né? Uhum. Então a gente pega aquela televisão de tubo e doa para quem não tem, né? Legal. Então o evangelho também é obras, fé É fé e e obras. obras. Vamos lá em Tiago fala que a gente é salvo, não por obras que a gente veio a fazer ou está fazendo, mas o salvo ele manifesta as obras, Isso. né? Inclusive tem um teólogo que faz referência, não lembro exatamente quem é esse, Augusto Nicodemos, nessas palavras. Mas assim, qual foi a dificuldade que o pastor já passou nesse quesito, diante dessas ações que marcou, mas que o senhor viu, assim, a mão de Deus direcionando e mostrando que era o próprio Jesus direcionando ali a realizar essas obras e que foi preciso fé. Douglas, a gente teve um período que foi bem difícil, né? A gente tinha um sopão solidário, né? E aí a gente recebia doações da feira daqui de São José do Egito, de Tuparetama, e esse sopão a gente tinha lá em Tuparetama. E aí eu lembro que as doações que a gente recebia macarrão, a gente doava lá na quarta-feira, e eu lembro que teve uma semana que não tinha nada de manhã, nada. As irmãs, pastor, não tem nada. E aí as irmãs choraram, se aperrearam. A gente tinha uma conta num supermercado, né? Aí eu disse, quanto é que tá a nossa conta lá? Tem R$ 1.000. Aí eu disse, quanto é que a gente pode comprar? R$ 1.000. Eu disse, meu Deus, eu me aperrei. Me aperrei, aí eu lembro que eu fui na prefeitura de Tuparetama, né? De vez em quando eu aperreava o prefeito Sávio Torres para ele nos ajudar. E aí nesse dia eu fui, ele não tava. Aí eu desci da prefeitura e fiquei na frente da prefeitura com a mão na cabeça, assim, né? Dizendo, Senhor, usa alguém. Senhor, fala com alguém. Eu preciso de ajuda. Isso o pau não pode parar. Se o senhor não mandar uma ajuda hoje, eu vou entender que o senhor quer que a gente pare, né? Na época ali a gente ficou aperreado, né? E aí uma pessoa passou de carro e aí me viu, né? E aí ligou. Dobson, eu passei ali na frente da prefeitura de Tuparetama, te vi aperreado. O que é que tá acontecendo? Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não, Dobson, fala pra gente, fala pra mim que eu posso te ajudar. Eu sei que você não tava legal, não. Você não tá assim. Aí eu disse, não, é porque a gente tem que pagar R$ 1.000 para poder comprar material pro sopão. E aí essa pessoa nos ajudou. Disse, eu vou mandar R$ 1.000 agora, você paga lá, tá bom? E você compra e diz quanto foi que eu vou mandar o valor da compra, você não vai ficar devendo nada. Vocês vão entregar hoje. Aí, Graças a Deus. aí eu cheguei, as irmãs tudo triste, lá, disse, vocês fizeram fogo? Não, a gente fazendo carvão, viu? Até o carvão Deus provia. Alguém fazia uma carvoeira e dizia, pastor, eu tenho carvão para mandar. Nesse dia a gente não tinha nem carvão. Você acredita? Aí um irmão disse, pastor, uma das pessoas que recebia a sopa disse, pastor,
eu queria doar 2 sacos de carvão para a sopa. E o senhor indo em direção à casa da irmã, disse, onde é que você tá? Ele disse, eu tô chegando na vila, né? Na vila lá, na Vila Bom Jesus. Eu disse, pronto, ótimo, vem. Aí cheguei lá nas irmãs, disse, vocês estão tão tristes por quê? Aí eu brinquei com ela, né? Eu disse assim, Valdomiro Santiago não diz assim, quando você não tiver fé, você usa a minha. Eu digo, se Valdomiro falar isso, por que que você não usa a minha? Eu falei brincando com elas assim, né? Falei, vocês estão usando, quer usar a minha fé? Ela disse, pastor, tá faltando fé pra gente. Diga aí qual a novidade. Disse, gente, vamos fazer, eu vou ali, já paguei, já passei ali, paguei o mercado. Vocês vão lá, peguem, traga a nota que a pessoa que mandou esse valor para pagar o mercado mandou mandar a nota para ele que vai pagar o que a gente vai usar hoje e aí a gente vai continuar o projeto. E Glória a aí Deus. foi um dia assim que foi de grande regozijo. Eu cheguei pro pessoal e disse, gente, até 11 da manhã hoje a gente não tinha nada, nem carvão para cozinhar essa sopa e Deus proveu, né? Então, assim, desses dias foram, assim, excepcionais o que Deus fez. Glória a Deus. E que a igreja também não pode terceirizar, né, essas ações, por exemplo. Ah, Isso. os políticos que façam sozinhos, é a responsabilidade, vem dinheiro para isso, a gente paga imposto. Mas Jesus falou que a gente precisa alimentar o pequeno, a gente precisa dar esse amparo, né? Como é que o pastor pensa sobre isso? Bem, Como é que visualiza atualmente também como é que os líderes, as igrejas têm pensado sobre essas questões, têm se comportado? Como a gente estava discutindo anteriormente, às vezes a gente cai num extremo, né? De achar que fazer as obras a gente vai ser muito aceito por Deus por fazer algumas coisas. E outras pessoas acabam que relativizando, se acomodando e apenas indo domingo a domingo à igreja e achando que é simplesmente bater o ponto, cultuar, adorar a Deus e ir para casa e acabou. Então a gente percebe que tem igrejas que acabam pendendo para esses extremos e a gente precisa equilibrar conforme as escrituras nos direcionam, né? verdade. Vê bem, Douglas, eu vejo que a igreja ela precisa entender que ela tem um papel social. Eu acho que o evangelho no primeiro século ali ele cresceu porque a igreja entendeu isso, que não é somente falar, né? Uhum. Os fariseus eles eram excepcionais nisso, né? Mas a igreja cresceu porque ela partiu o pão, ela ia na comunidade, ela não tinha uma questão de classe, né? Uhum. Não tinha um classismo, ela não olhava para a prosperidade como hoje é um problema que a gente enxerga isso hoje na igreja, né? Tem igreja que tem área VIP, nada contra, eu Uhum. não acho que, que deva existir. Na minha igreja não tem, né? Mas tem igreja que faz, eu entendo, né? Que também tem pessoas que são muito conhecidas e às vezes vão para essas igrejas e se não tiver, não consegue cultuar também. Mas é, a igreja não pode perder essa característica. A gente precisa olhar para quem está na fé. Paulo diz isso para os coríntios, né? Que eles devem cuidar da comunidade, mas principalmente dos domésticos da fé. A gente não pode esquecer deles. A gente precisa trabalhar nessa linha, porque a Bíblia que o mundo lê somos nós, né? As pessoas não precisam só ouvir falar, elas querem ver acontecer na prática. Paulo fala muito isso, da forma como ele falava e ele se apresentava. E se ele falava de um jeito, ele teria que se apresentar daquele jeito que ele estava ali falando. Então a igreja precisa separar isso, né? Os recursos da igreja eles não são apenas para construção, para equipamento, né? Mas eles também precisam ser voltados a esse público. Infelizmente, a igreja brasileira voltou seu olhar muito para classes e hoje existe igreja de classe. Isso é lamentável, existe, né? Igrejas de quem é pobre e quem é rico. Não deveria existir, né? Todos que estão ali na igreja, eles precisam entender que independente de posição, que ele exerça ou tenha na sociedade, ele é um discípulo, ele é alguém que precisa aprender do Evangelho de Cristo, né? Precisa aprender do caráter de Cristo que ele entregou à igreja.
precisa ser noiva, né? Então a igreja ela tem perdido um pouco essa característica, né, de ser uma igreja social, tem deixado o populismo político se sobressair, né? Quando na verdade, Douglas, a igreja evangélica no Brasil ela desempenha um trabalho fenomenal, Uhum. talvez mais do que em qualquer outro lugar do mundo, pelo que a gente acompanha. A igreja evangélica ela consegue parar um tiroteio no morro sem precisar de armas, entende? Então, a gente tem trabalhos que ressocializa. A gente consegue ir onde o Estado não vai, né? Eu tive na Bahia e vi isso. Eu entrava em morros, em lugares que um policial não conseguia entrar só, ele tinha que entrar em um camboio, né? Uhum. O serviço público, como que eu trabalho hoje no CRES, ele não conseguia entrar caracterizado, ele precisava de um amparo da guarda, da polícia. Então, a igreja evangélica consegue entrar nesses locais, né? Mas é necessário que faça muito mais ainda, né? Faça muito mais. Talvez esse século as igrejas evangélicas nunca arrecadaram tanto financeiramente, investido tão pouco em trabalho social dentro dela e fora quanto deveriam fazer. Acho interessante a fala do pastor, porque apesar de existir, às vezes, essa acepção diante de classes, esses contrastes, mas de qualquer maneira, a igreja continua sendo a igreja, Isso, né? E continua fazendo essa obra a partir da força do Espírito Santo. isso, Eu achei interessante porque o pastor disse que, né, policiais, enfim, a questão do social, de pessoas, por exemplo, da assistência, não consegue ir a determinados locais, mas a igreja chega, isso, porque quando o Espírito Santo chega, né, ele quem abre as portas, ele quem transforma, ele quem faz acontecer no coração dessas pessoas. Então a igreja precisa cada vez mais depender do Espírito Santo para poder fazer essa obra, que não é uma obra apenas humana, né? isso, É o Espírito atuando em nós, mas quem está por trás, de fato, é o próprio Deus diante dessa atuação, que vai mais do que no social, isso, atinge o espiritual, a alma dessas pessoas, né, que traz salvação, porque o alimento, ele é essencial e nos alimenta fisicamente, mas tem um alimento que ele supera, que é a palavra de Deus, né, que traz vida e vida eterna. Mas como é que a gente vai pregar o evangelho para uma pessoa, por exemplo, que está passando fome? Ela não tem uma cognição, não vai prestar atenção naquilo que vai ser ministrado para a vida dela, diante da necessidade que ela está no momento, física. Mas quando a gente alimenta, acolhe aquela pessoa, ele vai estar mais aberto para poder ouvir o evangelho, né? E algumas pessoas têm a perspectiva como que algumas igrejas, algumas pessoas quisessem apenas que pessoas aderissem, frequentassem aquela igreja específica. isso, É existente esse comportamento. Eu acredito que às vezes por conta de quê? Às vezes, de forma, acredito, às vezes imatura, pessoas às vezes que vai evangelizar e acaba apenas comunicando algo e não vendo ali a pessoa num todo, a necessidade, tudo isso, né? Acho que eu penso dessa maneira, que às vezes a gente pode ser que falhe nesses aspectos e ver apenas, eu tenho que comunicar o evangelho, tenho que alcançar o coração daquela pessoa para pregar o evangelho, mas esquecer esses detalhes que são detalhes importantes e que vai fazer a diferença, inclusive, para aquela pessoa enxergar Cristo em cada um de nós. isso. Eu vejo assim, Douglas, muita gente, às vezes, quer apenas comunicar o evangelho e não quer ter o cuidado com aquela vida, né? Uhum, É por isso que é importante que a igreja evangélica ela conheça os serviços que o Estado também oferece, né? uhum, Tem igrejas que ela tem casa de acolhimento, tem albergue, isso é muito importante, né? E às vezes quando a gente não consegue, dependendo da estrutura da igreja, tem igrejas no Brasil como a Igreja Universal do Reino de Deus, que ela tem até albergue, né? Nem tem uhum. cidades que eles, ali em Itabuna, por exemplo, a gente contava com o apoio deles para colocar pessoas que estavam foragidas do tráfico, não foragido da justiça, foragido do tráfico que
que não poderia voltar para um morro onde ele estava, porque Uhum. estava ameaçado de morte porque usou drogas e não conseguiu pagar, ou era um usuário que morava na rua, e aí precisava ir para outra cidade para poder ser cuidado lá pelos familiares, pela igreja, né? Então a gente conseguia ajuda financeira, colocava no ônibus e mandava embora, né? A gente conseguiu algumas vezes esse tipo de ajuda. Então, o que é que acontece? Às vezes eu vejo que, assim, às vezes a igreja, ela precisa conhecer mais esses serviços. Porque eu vou para alguém que tem fome e eu preciso, às vezes, ouvi-lo para entender qual foi o vínculo rompido que levou ele a morar na rua, né? Será que aquela pessoa ali não é uma pessoa que tem talento para algo, né? Uhum. Que eu poderia aproveitar outro lugar da vida? Quantas vezes eu já vi, já ouvi de pessoas que estavam em situações de rua. Um exemplo disso é um cantor chamado Jair Pires, que ele aceitou Jesus fugindo da polícia na rua, roubando no Rio de Janeiro. E aí encontrou alguém que acolheu ele, levou para a igreja, cuidou dele, deu roupa, deu comida, deu uma direção e ele se tornou um dos maiores ícones da música evangélica brasileira. Então, esses testemunhos continuam acontecendo até hoje, mas eu não posso criar um ciclo vicioso de que às vezes as mídias, né, de Uhum. alguns influencers fazem isso, de apenas suprir a necessidade de um prato de comida de alguém que Uhum. está passando necessidade, dar uma cesta básica. Isso é extremamente importante, Uhum. mas não é apenas isso, né? Às vezes a pessoa está desconstruída moralmente, né? Ela está destruída por uma vida de violência ou de violação. Uhum. Então, o papel da igreja é importante, ela vai reinserir essa pessoa na sociedade. Ela vai emprestar confiança a ela, dizendo quantas vezes eu já fiz isso de alguém que era desacreditado porque estava roubando, foi preso, né? Uhum. E aí está numa situação que a sociedade não acredita mais e a igreja diz, não, pode acreditar, porque aqui está as mãos de muitas pessoas que estão sobre essa pessoa aqui. Não é Uhum. somente não é somente fala. As pessoas começam a ver uma mudança, né, de comportamento, de paradigma. Então a igreja não pode perder isso, né? Eu vejo que por mais diversa que seja a igreja, no Brasil ela ainda consegue fazer isso, né? Ela está dentro do presídio, está socializando. O presídio brasileiro ele tem uma característica duríssima, né? Estrutural, Uhum. que ele causa mais revolta do que ressocializa. Isso. E aí onde as facções estão ali dentro, aliciando, mas a igreja evangélica está ali dentro também. Ela não está aliciando para a facção, ela está tirando ele da facção, está tirando ele daquela situação de crime e ressocializando ele para a sociedade, né? É por isso que a gente vê hoje pessoas que vão preso e sai dali pastor, sai obreiro, né? Sai um Uhum. cristão, sai alguém que mudou de vida. O evangelho, ele não é não é algo que é da boca para fora, ele é um estilo de vida. O evangelho não é somente dizer eu mudei de vestes, né? Eu passei a me autoproclamar. O evangelho, quando ele entra, o Espírito Santo, quando ele começa a habitar na vida de alguém, ele transforma, né? Ele muda. O homem não é somente uma criatura diferente aos olhos de quem viu ele antes e vê agora. Ele é uma nova criatura, né? Um novo homem nascido do céu, nascido de Deus. Então, o evangelho faz isso, né? A igreja precisa dessas experiências. Eu Uhum. tenho dito, Douglas, que às vezes a gente fala pouco das nossas experiências com Aham. Deus. Precisamos falar mais, né? Exato. Trazer. Dessa maneira. E também precisamos de pessoas capacitadas, né? Para poder ir de Isso. encontro a essas pessoas, porque a gente percebe também na igreja tem muitas pessoas que têm receio, não sabem como chegar, também acaba passando isso para a pessoa e não vai fluindo da maneira que se deveria. O pastor pensa que precisa preparar pessoas especificamente nesse sentido, em cada igreja, para poder ir de alcance a essas pessoas. Claro que a gente sabe que o Espírito prepara, mas também que a gente precisa se preparar para poder ser várias mãos, como o pastor falou.
igreja, né? Várias mãos ali sobre aquela vida para poder preparar ela de fato. Isso. Olha, a igreja ela precisa compreender que esse esse papel ela ele é imprescindível para a vida do crente. Essa formação, esse discipulado, né? Uhum, Existe uma série de povos não alcançados no Brasil ainda, por incrível que pareça. Moradores de rua, ribeirinhos, índios, né? Pessoas da alta sociedade também uhum, são pessoas pouco alcançadas, né? E o que falta é essa preparação, essa disposição. As pessoas têm muito medo de evangelizar, de ir, né? uhum, Tem medo da batalha espiritual, né? Que se tornou muito popular no Brasil uhum. ultimamente, né? Das batalhas espirituais que acontecem. Mas eu acho que aquele que ensina, ele precisa também dizer isso inevitavelmente várias vezes. Gente, vocês são mais que vencedores. O que está com vocês, como João diz aos irmãos ali da Ásia, o que está convosco é maior do que o que está no mundo. Vocês já são vencedores. Vão e façam discípulos. É uma dificuldade que eu enxergo, é a compreensão de ministérios também dentro da igreja, Uhum, né? O que é que faz um evangelista? O que é que faz um apóstolo? O que é que faz um profeta, um pastor, o doutor, o diácono? Então, eu acho que esses aqui são alguns dos que eu cito, né? Tem outros por aí que são cargos ministeriais que às vezes são exercidos sem conhecer uhum, profundamente a o trabalho que tem que ser feito, né? O evangelista, ele é o cara que discipula, ele prepara, ele forma novos líderes, né? O pastor, ele pastoreia, ele direciona. O pastor é como se fosse a ideia que Paulo, dizendo ali aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz que o pastor é como se fosse aquele que intermedia o casamento da noiva com o noivo, né? uhum, Ele dá aquela ideia do celebrante, né? Ele uhum, diz, o pastor é esse, o papel dele é esse. Celebrar o casamento é entregar a noiva pro noivo sem mácula, sem ruga, né? O profeta, ele é aquele cara que Deus usa, ele, e o profeta não se resume somente a uma profecia do ponto de vista espiritual, que é envolvido em línguas, ou em dom de, ou em dons ali de palavra de ciência e palavra de sabedoria, claro. O profeta, ele é também um exímio mestre, ele conhece, ele observa o calendário profético, né? Ele é aquele que vai exortar a igreja a buscar a Deus, a seguir o caminho. Então, quando a gente vai olhando, o apóstolo é o plantador de igreja. A gente tem um grande problema hoje na nossa geração de entender qual o papel do plantador de igreja, né? O cara que planta igreja, ele não pode ser o pastor da igreja. Ele plantou, ele tem que entregar para outro, uhum, né? Paulo diz, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem deu é Cristo. Você vê que a igreja de Corinto ela tinha homens como Tito, Timóteo que frequentaram ali a igreja, Paulo, Apolo, né? Pedro. Então, e sem falar em outros apóstolos que eram intitulados assim, que Paulo também censura, que, que também foram base daquela igreja de Corinto. Então, a igreja ela precisa entender isso. Quando ela entende essa sabatina de ministérios que ela tem dentro dela, e aí ela consegue trazer isso melhor e consegue fazer com que aquele membro que está lá no banco, ele consiga ser um multiplicador do reino dentro da igreja. que até diferencia, por exemplo, um trabalho que você realiza com as crianças e a maneira de você chegar até elas para evangelizar, é, e com o público, por exemplo, que é dependente químico, Isso. né? Então, a igreja precisa ser preparada. Você gosta mais de trabalhar com o público, você tem mais a finalidade com o público, né? Tem esse público jovem, você vai ter ser direcionado nessa perspectiva. Tem outras pessoas que têm um jeito mesmo de chegar nessas pessoas que foram dependentes químicas, que são, às vezes porque já vivenciou, né?
aí tem um conhecimento melhor nessa perspectiva devido à vivência e sabe como conduzir essa situação. Isso. Tem muitos irmãos da igreja que têm experiência, né? Se identificam com determinadas áreas. Eu falo sempre que Deus ele vai capacitando. Quando você se disponibiliza a fazer, você vai se descobrindo ao passar do tempo, né? Tem pessoas que têm uma facilidade enorme de lidar Tem ministros que ele se converteu e você já olha para ele e diz, esse cabra vai dar um bom presbítero. Já percebe? Você olha e diz, tem como? O cara tem uma envergadura dessa aí, tá entendendo? Já aconteceu comigo de ver na conversão de alguém dizer, rapaz, esse cabra falando para mim desse jeito aí, passados os dias aí, Deus vai usar ele. E eu tô precisando de um varão desse aí. Então, acontece, né? Tem pessoas que têm essa identidade. Esses públicos que às vezes chegam na igreja como usuários de drogas, ou ex-usuários, né? Que quem está na igreja não é usuário de drogas, mas são ex, né? Chegam às vezes na igreja e realmente tem pessoas que têm essa identificação, se aproxima, usa o testemunho dele, conta como conseguiu superar. Isso é muito importante, né? E que é uma batalha constante, né? Uma batalha constante. E é isso que é importante ressaltar para quem não sabe, que às vezes as pessoas pensam que chegou na igreja hoje eu era alcoólatra e fiquei curado. Não, não é bem assim. Às vezes tem pessoas que é um processo, né? Tem pessoas que levam anos para se livrar do vício do fumo, né? Então, Que a igreja não deve se frustrar se caso aquela pessoa não decidir de fato a mudança, né? Isso. Eu lembro que a gente acompanhou uma família, eles viviam na rodoviária, não tinha local para dormir, enfim, não tinha residência. E a gente alugou uma casa, colocou eles nessa casa, enfim, deu todo auxílio e evangelizava eles, discipulava. A gente chegou também a internar um deles, era uma família, e com isso, com o tempo, a gente percebeu que ele não estava disposto. E em meio a tudo isso, tinha um grupo de jovens e ele ficou um pouco frustrado com a situação. Mas a gente precisa entender que nem sempre aquela pessoa de fato vai querer ser transformada, vai querer viver. E a gente não vai impor sobre a vida daquela pessoa. A gente faz nossa parte e o Espírito Santo é ele quem convence do pecado, do juízo e da justiça, né? Mas nem por isso a gente não pode deixar de fazer, só por conta que alguma experiência, algum acontecimento não aconteceu conforme a gente queria que acontecesse. Por isso que também eu vejo hoje a importância da gente se preparar. Se preparar na questão do conhecimento, se preparar de forma psicológica para poder ir de alcance a essas pessoas também, sabendo que pode acontecer várias nuances, várias situações e que a gente precisa estar se preparando para não se frustrar também diante de situações específicas, porque, por exemplo, quem é dependente químico, comumente também acaba que, não todos, mas acaba roubando também. Né? Então, às vezes é um outro ponto que vai ter que ser trabalhado, aí vem outra demanda e a gente acha que é só uma coisa específica, mas vai vendo que são várias coisas. Um abismo vai levando outro abismo, a palavra de Deus diz. E que é um processo ali de acompanhamento com essa família. E às vezes a igreja, por perceber que é o trabalhoso, às vezes não quer colocar as mãos também. Tem esse ponto. Não, vamos evangelizar tal bairro, que é um bairro de pessoas de classe mais alta, aquelas pessoas que é mais fácil, são pessoas mais morais, é mais fácil de aderir ao evangelho, Isso. né? Não dizendo exatamente que com essas palavras que é dito, mas no consciente acaba que ficando claro que é basicamente isso. Aquele que não vai dar muito trabalho para mim, é mais fácil para mim, então vamos evangelizar esses. Aí por isso que eu penso que não é para todos os cristãos às vezes, ir de alcançar algumas pessoas, porque precisa se preparar antes, de fato, e deixar o Espírito atuar na vida, porque se não for, se frustra e, enfim, pode acontecer várias coisas. Mas Deus não mandou a gente fazer acepção de pessoas, não. Escolher não, né? Verdade, Vamos focar naquela família, que é uma verdade. família de condição financeira, vai vir para a igreja
e vão Isso. dizimar de forma boa. É Não é verdade, assim, é né? verdade, é verdade. Esse é um ponto que eu acho que a igreja às vezes se frustra porque ela não, muitas pessoas não gostam de pessoas trabalhosas, né? Uhum. E o E trabalho que a gente deu a Deus? E ainda dá. pois é, às vezes tem isso e pensa assim, não, essa pessoa vai me dar trabalho e no final das contas ela não vai me agradecer, Uhum, também tem esse pensamento. né? Eu sempre falo assim, quando alguém pergunta, o que é que você ganha fazendo o que você faz? Eu sempre falo assim, para mim eu estou recebendo galardão, né? Estou juntando tesouro no céu, para mim isso é o que importa. Se alguém um dia vai se lembrar que eu fiz isso por ele, maravilha. Se não lembrar para mim, eu fiz sabendo que eu não preciso receber dela nenhum tipo de agradecimento ou de reconhecimento, Não é né? para homens, para Deus, né? É para Deus. Eu faço esperando dele, né, a recompensa, não do trabalho executado para aquela pessoa. E às vezes isso é um problema. É, tem pessoas que têm dificuldade de entrar em determinados bairros da cidade porque pensam que as pessoas são assim, são assim. Uhum. E realmente tem questões que são muito complexas de você entender, mas quando você começa a conviver com a pessoa e você vê que às vezes é um problema de duas gerações da família, né, que passou pela mesma coisa Uhum. e a tendência é essa essa questão de se repetir o mesmo mal naquele Sim. mesmo contexto familiar, né? Tem pessoas que se acostumaram a viver de uma forma tão ruim, tão rústica, que ele vai fazer com que isso seja transmitido para as próximas gerações e eles vão se acomodar com isso. É aí onde é que a igreja precisa entrar nesses bairros e dizer para eles, olha, ei, você não deve se conformar com isso, com esse mundo aí não, né? A gente não pode ser uma igreja que se limita, né, a dizer que vai procurar pessoas cada vez mais civilizadas e não gentílicas, né? Uhum. Então, eu não posso olhar com esse olhar. Se eu fizer isso, eu estou fazendo acepção de pessoa, não estou captando pessoas para o reino. Eu estou criando apenas um ciclo religioso, Uhum. né, que produzirá pessoas híbridas que não são cristãs e que, na verdade, vão perder somente seu tempo lá. Uhum. E aí eu acho que a igreja precisa acordar nesse ponto que eu acho que é algo assim que às vezes salta aos olhos isso, né? A própria comunidade cobra e diz: por que que não tem uma igreja aqui, né? O que é que falta para ter uma igreja aqui? E, e a igreja tem mecanismos, né, de defesa. Eu sempre defendo uma coisa que é a disciplina cristã, ela é importantíssima. Os apóstolos fizeram isso. E é algo que a gente precisa também introduzir isso na cabeça do membro que está ali, né? A disciplina para correção, para autocorreção, para meditação, para que ele entenda um pouco mais, né? Então é algo que também, dependendo da região onde você estiver, você vai ter mais ou menos, né? Mas mesmo assim, eu lembro que um pastor me disse algo que me marcou, me veio agora à memória. Ele disse que tinha uma região que ele foi pastor que era uma região bem difícil, as pessoas eram muito rústicas, muito bruto, muito assim, era um de falar muito o que sentia, né? Uhum. Ele pensava, mas não pensava, ele pensava falando, né? Uhum. E ele dizia assim, tinha umas pessoas que eram terríveis, eram pessoas que tinham palavras duras, rústicas, mas eu amava aquele povo. Eu amava, eu preferia que eles dissessem tudo que sentia e eu saía dali machucado, magoado, mas voltava com o amor maior do mundo para fazer aquilo, do que aqueles que olhavam, pensavam, não diziam, mas premeditavam o mal É. e lá na frente eu via que não eram verdadeiros, né? Então, esses lugares que são mais simples, eles têm essas características desses confrontos, né? De ouvir a verdade, de falar aquilo que sente. Uhum. E muitas pessoas hoje têm perdido essa característica de falar aquilo que está no coração de verdade, Uhum. né? Por isso que eu vejo que o evangelho no Brasil, ele cresceu de forma tão grande a um certo período da história, em regiões mais humildes,
né? E eram fervorosos, né? Os ciclos de oração na Assembleia de Deus começava de 9 da manhã. Eu acompanhei isso. Ia de 9 da manhã, de jejum, tirava até 4 horas da tarde, né? Quando voltava, às vezes não sentia nem a bolacha do joelho, né? E a gente fazia isso, né? A igreja cresceu e sempre estava em lugares um pouco mais afastados, lugares onde ninguém queria ir, Uhum. né? Então, isso é importante, a igreja precisa continuar fazendo isso, né? Esse é o seu papel. Cristo fez isso. Diziam que ele andava com bebarrão, com comelão, com pecadores, porque ele andava em lugares onde ninguém andava, Uhum. né? Os religiosos não queriam ir, né? Quem é que foi na casa de Zaqueu? Qual religioso da época queria sentar com ele? Não queria. Eles diziam para o povo que não deveriam fazer negócio com os romanos e eles usavam a lei romana para punir o povo, Uhum. para fazer uma série de manobras políticas para se manter no poder. E eles diziam para o povo não faça e eles E eles faziam, faziam. né? Para você ser um homem como Zaqueu, que era dono de posses ali em Jericó, você precisaria ser um cavaleiro, precisaria ter conquistado militarmente, ter se destacado no destaque romano, ter ganhado um leilão para que ele pudesse ser um coletor de impostos e chefe de coletoria. Uhum. Então, não era qualquer pessoa que, quando você olha para Zaqueu, você Era um imagina que era concurso em qualquer. etapas. É, pois é, não é. Foi algo bem Ah, mais que isso, né? uhum. Então, ele não era também aquilo que diziam que ele era, né? Uhum. Nem sempre o ponto de vista de quem fala, às vezes uma coisa é falada tantas vezes que você pensa que aquilo é Não, verdade verdade. e não é, né? Não é bem assim. Zaqueu não era um homem tão mau quanto dizem que ele era, né? Mas ele era alguém que conseguiu conquistou por esse caminho, Uhum. né? Que foi que nós citamos aqui. E Jesus foi de encontro, e ainda vai, de encontro Ainda a vai. cada um daqueles que estão em vulnerabilidades, que precisa dele, e que são pessoas que reconhecem, né? Por isso que ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele dá alívio. Tá. Dá alívio, né? Para o coração, ele transforma, ele regenera, ele fortalece. Somente Jesus que. E ele é nosso exemplo, né? É É ele quem verdade. nos ilumina, quem nos direciona para poder seguir as pisaduras dele, conforme escrituras nos ordena a fazer. É E verdade. por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é a obra do Espírito Santo através de nós. E a ação social, ela é importante na vida cristã, é importante na prática, né, no dia a dia, seja de forma conjunta quanto igreja, como também de forma individual. Porque às vezes existe uma concepção por parte de alguns, às vezes nas igrejas, eu vou fazer tal obra se for em conjunto com a igreja, se tiver alguém comigo. Aí gera uma dependência. E no dia a dia, as oportunidades que a gente tem, né, de fazer algo em nome de Deus, de Jesus, e que vai agregar, edificar a vida do nosso próximo. E que essa edificação, ela não corresponde apenas à questão social de dar uma cesta básica, de ser algo em dinheiro. Tem outras situações as quais precisam ser supridas na vida de uma pessoa e que a gente, se estiver, né, atento a isso, a gente vai poder chegar e ser refúgio na vida dessas pessoas, vai poder ajudar, vai poder ali resolver demandas existentes que sozinha ela não tem como resolver, mas que a igreja está como as mãos de Jesus, os pés de Jesus, a boca de Jesus, né? A igreja é a voz de Deus na terra, a partir do que a palavra de Deus diz, né? A voz profética. Então, isso é forte. Quando eu fico pensando da importância da igreja, cada um de nós como sacerdotes, né? Como embaixadores de Cristo, É verdade. é, é um título honroso e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade grande, né? Embaixadores de Cristo, em nome de Jesus, não é em nome de qualquer pessoa, É verdade. é em nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, É verdade. Cristo Jesus. Então é gratificante demais e nos faz pensar que nós não podemos ficar inertes, É verdade. que nós não podemos ver apenas pessoas como alvo de receber informações do Evangelho, mas ver elas num todo.
que elas são biopsicossocial e espiritual. É verdade. Né? E essas ações são importantes demais estarem em continuidade nas igrejas e a gente, de fato, não deixar que as concepções do mundo, o entendimento do mundo de forma maquiada acabe que nos levando a nos comportar da mesma maneira, porque a ótica de Jesus, o olhar de Jesus é totalmente diferente do mundo das pessoas. O amor de muitos esfriará. Quanto mais a iniquidade ela aumenta, o amor das pessoas vai se esfriando cada vez mais. E a igreja não pode andar nas pisaduras do mundo contemporâneo. É conforme a escritura dita nos direciona, de fato, né? Então é algo importante. Eu estive falando do que mesmo? Que É acabei verdade. interrompendo. Ô Douglas, eu acho que uma coisa que eu penso, né? Eu vi há uns dias atrás algo que me chamou a atenção. A igreja ela precisa entender que ela não é um hospital, ela é um exército. Uhum. E tem pessoas cristãs que dizem, não, a igreja é um hospital. A É, pessoa discorda com isso. Hospital, não. de Aí jeito tem nenhum. muitos cristãos que vêm com vitimismo. Isso, esse, Entendem? esse é um problema gravíssimo. Grave. A igreja, quando ela entende que ela é um exército, ela tem um pensamento totalmente diferente, né? Conquista de território, de enfrentamento, Uhum. né? De não ser omisso. A fé e a obra ela tem que andar junto, não tem como ser separado. Porque tem pessoas que dizem, eu não sei falar, eu não sei fazer, Uhum. eu não posso. Tem uma série de coisas que se coloca à frente para não fazer, Uhum. né? E quando, na verdade, o evangelho faz com que você seja progressivamente muito mais crescente. Para você ter uma Uhum. ideia, Douglas, eu tenho um amigo pastor que ele está com câncer, Uhum. né? E a situação do câncer dele é algo assim inimaginável. A metástase em vários órgãos, ele não era para estar nem em pé, para você entender a situação dele. E aí você olha e diz assim: como é que esse cara tá fazendo o que ele tá fazendo? Tá entendendo? Ele conseguiu, nesses últimos anos, dar um sacode na igreja que eu nunca tinha visto algo assim. A tamanha fé que Uhum. conseguiu levar aquele povo. Então, às vezes, as enfermidades mínimas das pessoas dizem: eu não posso fazer porque eu sou enfermo disso, sou Uhum. enfermo daquilo. Quando, na verdade, você está do lado do Cristo que cura. Tá entendendo? E por que tanta dificuldade? Por que tanto vitimismo? A gente acaba absorvendo essa cultura, né, da sociedade e acaba se tornando uma igreja fraca, menina, inconstante, né? Em vez de ser um exército coeso, seguro de si, compreende os princípios do reino, sabe o que quer fazer, Uhum. né? Mas esse é um grande problema que a gente tem nessa geração, que também eu acredito que a tendência é que se multiplique mais, Uhum. né? A, a- eu dizia há 10 anos atrás, quando eu comecei a dirigir igrejas de forma autônoma, né? Como missionário, que eu dizia assim, não consigo ver muitas mudanças na igreja daqui a 10 anos. Eu dizia isso, olhando daquela época. Já hoje eu me preocupo, eu olho para o futuro e vejo algo muito incerto, Uhum. né? Vejo algo muito incerto porque eu vejo um povo muito enfraquecido, né? Um povo que perdeu muito da, das características do evangelho, dessa progressividade. Eu lembro que no princípio da minha fé eu morava no litoral, Douglas, e eu ia a pé. E minha esposa, ela não está aqui hoje, mas ela sabe disso. Eu ia para as escalas mais longe que tinha. Eu descia na pista e andava 7 quilômetros a pé. Imagina, você morando no litoral, você vai no período de chuva, eu comprava quase um sapato por mês. Porque o sapato que eu não comprava, eu colava, e Uhum. aí, às vezes, um mês e pouco eu tinha que trocar aquele sapato. Às vezes chegava e tinha que tomar banho de roupa na porta de casa. Teve uma vez que eu fui ao culto e eu caí. Chegando já no final da ponte, a água no meio da coxa, eu atravessei e no final da ponte caí. Meu Deus.
Aí eu andava com a bolsa, com a Bíblia dentro, a Bíblia não molhou nem nada mais. Eu cheguei todo sujo, eu cheguei triste, rapaz, no culto. E aí os irmãos foram buscar água, não tinha água na igreja no dia. Pastor, aí na época não era pastor, era auxiliar. Aí pegaram água, eu me lavei e fiquei triste. Eu disse, não, mas eu entendo o que é o evangelho. Glória a É Deus. isso. E aí o irmão disse, o senhor vai conseguir pregar? Eu disse, pode, o senhor tá pingando. Eu disse, tem problema não, vou subir, vou pregar. E subi, preguei naquele dia, Deus salvou vidas. E eu fui, né, várias vezes. E aí você vê que hoje tem pessoas que não têm essa perseverança. Se mudou o tempo, vai chover, não vou hoje para a É. igreja, né? E é importante esses relatos assim, porque para as pessoas verem que o evangelho realmente, às vezes, é padecer, é renúncia ao evangelho. Isso, A teologia da prosperidade tem sido um veneno, né, para as isso, igrejas e tem trazido essa concepção. Ah, vou tratar de qualquer maneira. Ah, porque tem que ser fácil. Tem que vir até a mim. Eu tenho que ser abençoado. Acaba que pegando o Jesus como um copiloto e não piloto da sua vida. isso. Você mesmo pilota, você está na direção, mas quando vem o vendaval, as nuvens estão escuras, eita, vem problema, chega Jesus, sois o copiloto. Pois é, Né? Aí, pois é. realmente, o evangelho, ele genuíno, verdadeiro, ele também nos imprensa às vezes, mas é para amadurecer, é para crescer, é para nos trazer para a área mais próxima de Deus. As experiências que o pastor passou, que relatou uma, de você, fez, uma dessas aí, fez o quê? Fortificar a sua fé, Pois não é é, isso? pois é. Fortificar mais ainda as convicções do ministério. E quando é enfatizado, contado isso, a gente percebe justamente que é justamente isso que Jesus traz para nossas vidas e quer que a gente entenda. Porque, ultimamente, o que tem se propagado é algo distoante daquilo que realmente Cristo quer que a gente viva, É verdade. de fato. Aí acaba que aparecendo, né, a gente sendo às vezes um crente Nutella, É eu verdade, utilizo esse é termo verdade. aí não tem raiz. Qualquer Isso, vendaval que vem se despeça, já fica chateado com Deus, porque Deus não fez, porque isso, porque aquilo. Com as pessoas também, qualquer coisa já não quer participar dessa igreja. isso. Eu acredito que é um desafio muito grande esses aí para vocês pastores, eu acredito. Não sei se percebe isso. São muito desafiadores e assim, eu nunca pensei que a gente veria um tempo que você tem que pegar um obreiro, um membro, e você tem que engrossá-lo, né? Uhum. Fazê-lo um homem mais forte. Antigamente não era assim. Antigamente a gente era mais disposto, né? Eu vou todo dia para casa, eu trabalho em Tuparetama, ou melhor, moro em Tuparetama, trabalho aqui em São José do Egito, e eu ando essa distância aqui de carro e eu digo assim, eu ia para um culto a pé nessa distância. Eu ia andar a pé, né? Uhum. Às vezes eu trabalhava e quando eu ia para vigília a pé nessa distância, Douglas, Uhum. ia a pé e voltava de manhã cansado, a pé. E chegava, ia para a escola bíblica, à tarde ia evangelizar, à noite ia para o culto, e eu digo, meu Deus, como é que eu conseguia fazer isso, né? E a gente precisa, às vezes, sacudir algumas É. pessoas e dizer, cara, o evangelho é sacrifício, né? O evangelho não chegou a mim através de um trabalho sem sangue, né? Quando eu olho para os primeiros, para os patriarcas, eles passaram dificuldades imensas. Eu tenho conhecimento de vários pastores aqui no estado de Pernambuco Uhum. que caçavam. Lá na minha cidade, o pastor mais antigo que passou lá há uns 70 anos atrás, que construiu a igreja que está lá, a igreja pentecostal, ele caçava e dizia para a mulher assim: essa caça dá quantos dias? Aí ela dizia assim: essa caça aqui dá para 2 dias. Aí ele pegava o cavalo e ia para um distrito que é 25 quilômetros. Passava 2 dias lá e voltava. Quando voltava, a caça estava já perto de acabar. Ele ia novamente, caçava. Aí eu falo assim: aqui teve pastores que andaram de jumento. Eu hoje ando de carro, Uhum. né?
Então, eu tenho que saber que alguém fez o sacrifício É. antes de mim. Hoje eu falo que nenhum sacrifício que eu tenha feito até hoje como ministro se compara com aqueles que fizeram os anteriores a mim, Uhum. né? Gunavingre, por exemplo, a filha dele faleceu em Maceió e ele andou 100 quilômetros adentro procurando um cemitério para poder enterrar sua filha, porque ele não poderia enterrar no cemitério é, católico, porque naquela época eles entendiam que uma criança que não era batizada na igreja católica era pagã. Uhum. Entende? Eu não consigo imaginar a dor dele subir em cima de um É. cavalo com o corpo da sua filha, andar 100 quilômetros para procurar um cemitério para enterrar sua filha. Então, eu falo que quando eu olho para esse tipo de testemunho, eu vejo o quanto o evangelho no Brasil foi duro de chegar até onde está Uhum. hoje. E eu não posso ser um líder pequeno, não posso ser um crente imaturo de entender que eu não vou sofrer, eu não quero padecer, eu não quero fazer por causa de que eu não tenho disposição para isso, Uhum. né? E a teologia da prosperidade contribui para isso, Sim. porque prega um evangelho fácil, de capitalismo, né? Que não é que o evangelho seja socialista, mas não é um evangelho capitalista da forma que está hoje, Uhum. né? Totalmente desvirtuado, não é dessa forma, mas que tem destruído a mentalidade de muitas pessoas Sim. dentro das igrejas, né? Que imagina que ser crente é coisa antigamente ser crente era coisa de pobre. Hoje Uhum. em dia ser crente está virando coisa de rico, Isso. né? Ser pastor antigamente era coisa assim que você padecia, você não Era tinha muito condições. sério. Hoje em dia, para muitos, ser pastor você é milionário, você não é. Nós estamos falando de um país que 80% dos pastores ganham salário mínimo. Nós estamos falando de gente rica. Tem também, mas são muito poucos, né? Uhum. Então é muito complexo tudo isso. É, essas coisas, elas precisam chegar bem nítidas ao ouvido da igreja, bem nítidas ao Uhum. ouvido da sociedade, né? Para que a sociedade entenda isso. Eu tenho visto um movimento no Brasil que isso é extremamente estratégico e importante, Douglas. No Brasil, hoje, 4 em cada 10 pessoas está ouvindo um pastor. A projeção do próprio YouTube ele entregou lá para o Almanac Cristão. Daqui a 10 anos, vai subir. Cada 10 pessoas que acessam o YouTube, 6 vão estar ouvindo um pastor, uma música evangélica, algo relacionado ao evangelho. Evangelho. A tendência é que o evangelho suba para 60%, mas aí onde está o problema? Quanto É mais nesse aí. popular se torna, mais arriscado se torna de se tornar Uhum. secular, né? O secularismo cristão é um problema hoje, Uhum. né? De olhar para essas coisas e pensar que é algo folclórico, Isso, né? exato. Tipo assim, pessoas que acaba que, por exemplo, gostam de postar um versículo bíblico só por trazer, ó, tô sendo espiritual porque eu tô achando um versículo bíblico, Pois é. né? São coisas que acaba mais na questão, por exemplo, folclórica, mesmo cultural, enfim, mas acaba sendo cristãos nominais. Isso. A gente sabe que é importante a disseminação do evangelho, mas é justamente o que o pastor falou. Acaba que alguns banalizando Isso. por ter de fácil acesso e várias vertentes, cada um procurando seu gosto. Ah, eu gosto desse, da mensagem desse porque fala isso. Ah, eu gosto disso. E realmente acaba que acontecendo justamente isso aí. É uma realidade, de fato. Eu Mas o sempre. verdadeiro evangelho continua sendo pregado, né, por ministros de fato que têm compromisso com Cristo e está sendo pregado e o Espírito Santo trabalha. Em contrapartida, nós sabemos que também existe um falso evangelho, que é É disseminado verdade. também, que acaba dificultando. E que Paulo já falava no falso evangelho, né? Enfim, Isso. são desafios. Eu vejo um evangelho crescente no Brasil muito voltado mais ao agnosticismo, né? Uhum, Um conhecimento extra-bíblico, fora das escrituras, uhum, motivacional, que é muito complexo. Mas eu olho também e vejo que a igreja evangélica tem raízes muito profundas. uhum, Você olha para a igreja adventista, você olha para a igreja batista, para a igreja uhum, presbiteriana, as uhum. Assembleias de Deus.
Elas são igrejas que têm passado algumas mudanças com o passar dos anos, mas a gente enxerga que existem raízes muito Tem, tem um profundas, remanescente. tem um remanescente, né? E aí a gente percebe que nem sempre um exército ele precisa de muitos soldados para ganhar uma guerra. Gideão ganhou com 318, né? E não foi como Davi que ganhou a guerra para os filisteus com mais de 100 mil depois que assumiu o exército e o trono ali, né? Então, há diferenças, né? Mas Deus sempre tem um remanescente, sempre vai ter no, no meio do povo de Deus o joio e o trigo, né? O que faz e o que não faz, o que é nominal e o que é crente de verdade. Uma coisa que eu sempre tenho falado na igreja, nesses anos que eu estou aqui, e tenho falado na minha vida cristã, que a gente precisa copiar os fiéis. Tem muita gente que cheira o cheiro do perfume de Cristo. Tem muita gente que é imitador de Cristo, que a gente precisa imitá-lo. As suas boas obras, a sua boa conduta, a sua fé, né? Tem muitos homens de Deus preciosos que a gente precisa olhar para eles e dizer: eu preciso crescer um pouquinho mais, preciso entender que, comparando a minha história com a dele, eu ainda preciso, né, fazer um pouquinho mais, né? Essas histórias nos motivam. Eu sempre olhava para as dificuldades que eu atravessei antes e para as que eu passo hoje, e eu digo sempre: se eu tivesse na década de 80 aqui, como é que seria? Se eu tivesse na década de 60 aqui, como é que seria? Quem passou aqui antes de mim? O que passou para que hoje estivesse aqui? Então, o caminho está bem aplanado, né? Então, eu preciso manter o foco, olhar para Cristo, né? Amar as pessoas com o amor dele, né? Porque se for amar com amor humano, você não vai amar, você vai procurar rotas alternativas. Então, a igreja, o líder, o povo de Deus, ele precisa focar nisto, né? Focar nessa direção, porque eu creio que a igreja tem muito a crescer, né? Tem muito a mudar ainda culturalmente o Brasil. Amém. Pastor Dobson, eu agradeço, né, por ter aceitado mais uma vez estar aqui no podcast Ponto de Fé. E eu queria que o pastor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo o podcast, fazendo esse contraste, né, trazendo a questão de fé, de obras, diante da nossa vivência como cristãos. Bem, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que o evangelho é um estilo de vida, é cultura, e que você possa expressar isso da melhor forma possível, sabendo que você é um semeador enquanto você está aqui. Você semeia e alguém lá na frente vai colher isso, né? A sociedade precisa muito da igreja, muito. Ai do Brasil, se a igreja evangélica não fosse o que é hoje, por mais que alguém pense que não é. A instituição brasileira governamental, ela conta e precisa da igreja muito mais do que em qualquer outro momento da história. A sociedade precisa muito da gente, a gente carrega valores que a gente precisa multiplicá-los para que as próximas gerações continuem sendo de homens e de mulheres valentes, fortes e que sejam homens de Deus. Guarde isso. Igreja é exército. A igreja precisa continuar marchando, precisa continuar sendo igreja, sendo aquilo que ela foi instituída por Cristo lá atrás. Então, a minha mensagem para você é: continue firme. Procure uma igreja bíblica, né? E continue fazendo a obra de Deus. Porque o crente, ele tem fé, mas ele tem obras. Amém. Oremos.
Jesus, nós agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Abençoa cada pessoa que está assistindo esse podcast, que teu Espírito Santo possa ministrar sobre cada coração. Pai amado, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos nesta tarde para falar de ti, para falar do teu reino, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida do pastor Dobson cada vez mais, o ministério dele. Usa com teu Espírito Santo, Deus, direcionando em cada situação, na igreja, por onde ele passar, no trabalho. Deus amado, continua, Deus, fortalecendo as mãos dele diante dessa batalha como soldado teu aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos nesse momento, Jesus, pedindo que o Senhor conceda também força aos nossos corações, para que assim nós possamos continuar com nossos olhos fitos no Senhor, que é o autor e consumador da fé. Sem ti nós não podemos fazer nada, por isso nós recorremos ao Senhor pedindo que o Senhor assim esteja iluminando nossa mente, esteja aplanando os caminhos e que através do teu Espírito, teu reino possa avançar. Nos usa, Pai amado, para a honra e glória do teu nome. Nos perdoa, nos direciona, afasta todo mal e que assim a tua graça, a tua misericórdia continue sobre nossas vidas, que o Senhor cresça e cada um de nós possa diminuir para a honra e glória do teu nome, Jesus. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Que Deus abençoe sua vida que está assistindo o podcast. Nós nos encontramos no próximo episódio do podcast Ponto de Fé.